Estamos ao vivo! Estamos ao vivo! Meio-dia e um no Instagram! E aí? E aí, meus queridos, meus caros amados, bando de orelha aberta. E aí? Galera, deixa eu falar um negócio. O Gabriel colocou, eu vou ter que te usar de exemplo, mano. Vou ter que falar, foi mal. Mas vocês têm mania de colocar a doc do cerrado com S. Aí fica parecendo que eu tô cerrado ao meio. Que eu tô partido, doc cerrado. É com C, caceta. Cerrado. A porra da vegetação aí. E aí? Muito bom, meus caros. Estamos ao vivo. Meus queridos, amados, estamos prontos para falar sobre um tema realmente relevante hoje. Um tema que eu estava querendo muito falar com vocês. E que precisa de uma atenção bastante apropriada da parte de vocês. É o seguinte. Quintou com tudo. É o seguinte, meus caros. Ontem eu tava dando uma aula ontem para os mestres da imagem, que é um curso específico do João Mena, né, amigo meu. Vocês já devem ter visto aqui no Instagram, a maioria de vocês já deve ter visto, acredito eu. E eu conversando com o João Mena, né, eu dando essa aula lá para esse pessoal. Inclusive é sobre esse podcast da BP que eu quero falar hoje. Calma que eu vou chegar lá, né? Isso, pessoal do MDI. Exato. Então assim, eu dei essa aula pra eles ontem e eu comentei sobre algo lá que eu acho que é extremamente relevante de eu comentar com vocês aqui. A aula que eu falei lá ontem era uma aula sobre as camadas da personalidade, sobre o amadurecimento, né? E tem uma coisa que a gente precisa pontuar, extremamente necessária. Pelo seguinte, vamos lá. Primeiro, substancialmente, o que é maturidade? Né? Quem quiser colocar o tema, qual que é o tema? Coloca aí, é debate moral. Quem tem razão? Debate moral, coloca aí. Que eu vou comentar sobre essa questão da BP. Já vou comentar sobre o podcast da BP. Sei que tem muita gente que veio de lá e eu queria fazer um comentário mais apropriado sobre o que aconteceu lá, né? Mas o tema de hoje é sobre debate moral. Isso, quem tem razão. Presta atenção. Deixa eu falar uma coisa interessante pra vocês. Quando a gente vai falar sobre amadurecimento, a gente tá falando do que exatamente, né? Eu vi uma observação de um médico amigo meu, Arthur. Ele falou o seguinte: o que é alguém ser maduro? Bom, se a gente for fazer uma analogia simbólica com o fruto, né? O que é um fruto maduro? O fruto maduro é aquele que já está pronto para servir a algum propósito. Que seja cair da árvore e o bicho pegar e levar ele para outro lugar e aquela semente cair e germinar uma nova árvore. Ou o ser humano comer e se alimentar, né? Então, o fruto, quando ele está maduro, é sinal de que ele está pronto para ser útil a algo. Certo? Sim ou não? O fruto imaturo é aquele fruto que ainda não serve para nada. Ele ainda não tem propósito. Ele só serve para dar problema. Ele só serve para dar canseira. Ele só tá drenando a seiva da árvore ali para tentar se abastecer e tentar crescer. Beleza? Agora, presta atenção. Por que eu tô falando isso para vocês? Por que é importante a gente ter esse pensamento sobre maturidade? A maturidade, então, é quando o ser humano ele começa a se tornar útil para os outros, né? Se você não serve para nada, se você não serve, se você não é útil para as pessoas, se você não serve para nada. Você é inútil diante da sociedade. Sim ou não? Presta atenção. Tanto que isso aqui é relevante para vocês pensarem. Quando a gente fala no processo de amadurecimento, quando a gente está falando no processo de crescimento do ser humano, é necessário a gente entender que quando a gente ainda é imaturo, nós ainda sofremos uma grande influência dos nossos afetos. Sim ou não? Eu já dei exemplo aqui várias vezes, já falei pra vocês sobre o que é ser quarta camada. Já falei pra vocês algumas vezes aqui. O que seria a pessoa quarta camada? A pessoa quarta camada é aquela que sempre ela vai falsear a realidade a partir de um movimento em que os afetos dela a alteram, né? Por exemplo, sei lá,
Ah, o meu marido esqueceu meu aniversário de casamento, isso é inaceitável. E ela fica triste, ela fica se remoendo porque o meu marido esqueceu o nosso aniversário de casamento. Só que ela não leva em consideração que naquele dia ele tava trabalhando muito, ele tava ralando pra caramba, sei lá, o marido tá com um diagnóstico de depressão, enfim, né? Tava acontecendo 1 milhão de coisas e naquela circunstância ele se esqueceu, né? Ou é um cara que ele sempre foi meio esquecido mesmo, ele tem uma memória meio ruim e tudo mais, acabou que ele não conseguiu se lembrar daquele aniversário de casamento. A pessoa que se dói por causa disso, ela não tá conseguindo olhar para aquilo que realmente faz sentido, sim ou não? Ela não consegue olhar e declarar a verdade pelo que de fato ela é. Ela acaba falseando a realidade por uma percepção interior dela. Isso é o quarta camada. Isso é o quarta camada, sim ou não? Essa é uma pessoa imatura. Essa é a pessoa imatura, né? Eu sempre dou o exemplo lá, dei o exemplo inclusive lá no curso ontem. Quando alguém chega pra você e fala assim, né, vou pegar um exemplo aqui, a Cristina, sei lá, a Cristina tá aí. Alguém chega pra Cristina e fala, Cristina, aquele relatório que você fez, o chefe da Cristina chega pra ela e fala, Cristina, aquele relatório que você fez ficou uma bosta. E aí a Cristina, ela sai chorando, chateadíssima, porque o chefe foi grosso com ela, porque o chefe foi mal educado com ela, porque o chefe não conversou com ela como ela deveria ter conversado, né? E aí, bastava que alguém chegasse pra Cristina e falava, Cristina, o seu relatório realmente ficou bom? A Cristina, não, realmente eu fiz de qualquer jeito. Fala, cara, então peraí. Que obrigação o seu chefe tem de ser gentil, cuidadoso, carinhoso? No fundo, a Cristina ela não tá batalhando pela verdade. Ela só tá batalhando pelo afeto dela. Entenderam até aqui o que é essa imaturidade da quarta camada? Sim ou não? Porque, prestem atenção, o que é que eu queria falar pra vocês? Vocês perceberam que eu fui lá no podcast da Brasil Paralelo, tem um monte de gente comentando aqui. Fui lá no podcast da Brasil Paralelo, foi um podcast que foi muito legal. Foi muito interessante mesmo, né? E várias pessoas me mandaram mensagem e falaram, Jorge, caramba, foi sensacional, sabe, isso abriu a minha mente. Um monte de gente falou, cara, meu casamento foi restaurado por conta desse podcast. Recebi um monte de testemunhos. Um monte de gente que tá procurando tratamento ou que conseguiu realmente superar uma traição, que conseguiu ajustar um casamento, que tá vivendo um bom casamento. Hoje eu recebi de um casal de pacientes meus que eles vão renovar o casamento deles, vão renovar os votos, vão se casar de novo, né, depois de uma traição que foi muito ruim, mas eles conseguiram superar isso e hoje são dois seres humanos infinitamente melhores. Agora, mesmo diante de todos esses bons testemunhos, me impressionou uma coisa que é interessante. Quando tava passando o podcast, né, e vocês conseguem abrir isso lá, né, vocês vão lá no canal do YouTube, vocês conseguem abrir o podcast, os comentários que estavam lá, várias pessoas me falaram sobre esses comentários. Eu não tinha visto ainda, fui lá ver os comentários que as pessoas estavam falando. E, honestamente falando, né, as pessoas falando mal de mim, ou falando que eu não entendia nada, me chamando de coach, que não sei o quê, não é um problema, sabe? Porque eu sempre vejo isso como um sintoma. Sabe, eu não saio criticando as pessoas do tipo, essas coisas, cara sem noção tá falando de mim. Não. Pelo contrário, eu vejo isso como um sintoma. Só que eu precisava que vocês também tivessem essa percepção. Sobre si mesmos. Eu não tô falando dos caras, eu quero que vocês saiam criticando os caras que estavam falando lá. Só os quarta camada. Não. Tá, eu sei que os caras lá são quarta camada. Só que eu quero que o exemplo deles sirva pra vocês. O exemplo deles sirva pra vocês. Por quê? Prestem atenção. Qual que era o questionamento daquelas pessoas que estavam criticando ali? Era um questionamento sobre o seguinte, sobre se o que de fato eu estava falando era verdade ou não. Se o que de fato eu estava falando ou expressando ali era moral ou não. Era uma dúvida moral, era um debate moral. Afinal de contas, perdoar uma traição é moral ou não é? A maioria de vocês, se eu colocar essa enquete aqui agora, vai querer traçar uma opinião, sim ou não? Sejam honestos comigo. Se eu colocar aqui uma enquete, perdoar uma traição, tudo bem ou não? Se eu colocasse uma enquete aqui, se você foi traído, você gostaria de saber que foi traído ou você preferiria nunca saber que você foi traído? Várias de vocês vão traçar a sua opinião sobre isso. Ah, Jorge, eu acho que sim, eu acho que não sei o quê, e a gente vai debater. Prestem atenção, a gente faz isso o tempo todo sobre todos os assuntos, sim ou não? A gente está o tempo todo debatendo moral. A gente está o tempo todo debatendo se as coisas são certas ou não. A gente está o tempo todo debatendo se uma coisa é verdade ou não, se uma coisa é melhor ou não. O tempo todo. Só que tem um pequeno probleminha, gafanhotos. Prestem atenção no que eu vou falar aqui pra vocês. Quando nós vamos evoluindo nas camadas, existe uma camada que é a camada da busca da verdade. É uma camada que ela já passou pela quarta camada. Ela já não é mais quarta camada, ou seja, ela ajustou, aperfeiçoou e lapidou os próprios afetos. Ela já não está mais na quinta camada, ou seja, ela não tem dúvidas da força dela diante do mundo. Ela já sabe que ela é força, que ela tem força, sabe? Aquela pessoa, aquele ser humano, aquela mulher, aquele homem, ele já sabe que tem força diante do mundo, ele já não está mais na quinta.
Já é uma pessoa forte e determinada diante do mundo. Já é uma pessoa que conquistou algo. Ela não está tentando ganhar dinheiro, tentando fazer sucesso. Não, 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 não. Ela já criou uma carreira, ela já criou uma base firme, ela já tem uma família. Essa pessoa também ela já construiu algo. Ela já foi útil para si mesma. E essa pessoa, ela também já foi útil para os outros. Ela já aprendeu que ela precisa servir, que ela precisa doar e que ela precisa se entregar pelos outros também. Essa pessoa criou um testemunho. É o que eu sempre falo para vocês. Essa pessoa, ela criou um testemunho de vida. E ao criar esse testemunho de vida, ela olha para si mesma diante do espelho e fala: eu sei quem eu sou. Presta atenção que eu vou falar, isso aqui é muito sério. Somente esta pessoa que sabe que ninguém deve nada para ela. É uma pessoa que não está preocupada com os afetos dela. Não dói no afetivo dela quando alguém a ofende. Não dói. Uma pessoa que é forte diante do mundo. Uma pessoa que é útil para si mesmo, que trabalha, ganha dinheiro, que tem família, que tem uma coisa estruturada. Uma pessoa que sabe servir e se entregar pelos outros. E uma pessoa que sabe, diante de tudo isso, olhar no espelho e falar assim: isso que eu estou fazendo sou eu mesmo. Eu sei a minha posição no mundo. Somente esta pessoa é capaz de debater se uma coisa é moral ou não. Só esta pessoa deveria estar debatendo se uma coisa é certa ou não. O que eu estou tentando dizer para vocês? Parem de ficar tentando trilhar opinião sobre tudo. Vocês, desculpa dizer isso, mas eu estou falando isso como um pai que tenta cuidar dos filhos. Sério, honestamente falando. Parem de tentar ter opinião sobre as coisas. Vocês ainda não são capazes de. É só isso. É só isso. Nós vivemos uma geração onde todo mundo tem que falar. Onde o adolescente tem que falar. Nós vivemos uma geração... o João Mena entrou aí, ó. Né? Tá falando da aula ontem, João. Então assim, nós vivemos uma geração em que a gente tem que escutar o jovem. Cara, quem foi que inventou essa porra que a gente tem que escutar o jovem? Que coisa idiota de se dizer. Sabe? Quem em sã consciência vai querer escutar o jovem? Com que intuito? Com que propósito? Pelo amor de Deus, o jovem não tem testemunho de nada. O jovem não criou nada. Ele não criou nada. O imbecil juvenil do professor Olavo de Carvalho, ele vai falar exatamente isso. Qual que é a lógica de uma sociedade querer parar para ouvir um jovem? Hoje em dia nós estamos escutando jovens, às vezes até jovens bons. Por quê? Porque os velhos são uma bosta. É por isso que a gente aprendeu a escutar jovem. Porque os velhos também são uma porcaria. Mas a verdade é que, vamos lá, a grande questão aqui não é exatamente a idade. Deixa eu corrigir isso aqui, que não vai ter gente que vai falar vai achar que eu tô falando errado. Porque tem gente que não consegue interpretar meia dúzia de palavras, a cabeça do cara dá um tilt e o negócio não vai pra frente. Deixa eu tentar moldar isso aqui um pouquinho melhor. Eu não tô falando necessariamente do jovem, não é a idade em si. Não é exatamente a idade. Eu tô falando sobre uma coisa chamada testemunho. Testemunho de vida. Uma pessoa que não tem testemunho é uma pessoa que tem que ficar calada. E se ela não ficar, é obrigação de vocês calarem os ouvidos de vocês para escutar essas bostas. Vocês entenderam? É o mínimo que eu espero de vocês. É o mínimo. Todos aqui, né? As pessoas que são meus pacientes, meus alunos, são seguidores, são meus amigos. O mínimo que eu espero de vocês, o mínimo do sinal de maturidade que eu espero de vocês, é não escutar a opinião de quem não tem testemunho de vida. Qual que é a lógica de vocês escutarem pessoas que não criaram nada, que não geraram nada, que não construíram nada? Alguém me perguntou assim: nossa, Jorge, eu vi aquele tanto de comentário ruim lá no podcast da Brasil Paralelo. Tinha um monte de gente comentando lá, uns haters malucos, uns caras falando asneira, falando bobagem lá, né? E eu fiquei chateado. Eu falei: cara, eu não fiquei chateado. Pelo contrário, né? O cara fala um negócio daquele, na hora eu penso um diagnóstico. Esse aí deve ser imaturo. Esse deve ser, sei lá, borderline. Esse aqui deve ser depressivo. Esse aqui deve estar só com ansiedade querendo comer a mulher dele. Esse aqui, assim, eu vejo sintomas. Por quê? Porque são pessoas que não construíram nada. São pessoas que não construíram nada. É isso. Eu sei que eu tô começando, parece que eu tô falando lá no começo, né, Antônio? Parece que eu voltei lá nas primeiras lives. Mas é porque vocês se esquecem disso. E eu vou martelar nesse argumento até vocês entenderem. O testemunho precede a porra do argumento. Você não ouve quem não construiu. Parem de ser tontos desse jeito. Você não ouve quem não construiu. É assim. É simples assim. Vocês entenderam? Eu preciso que vocês tenham essa consciência. Por quê? Porque eu não vou conseguir convencer vocês, as pessoas, os maus, a pararem de falar. E não é meu intuito também. Não é meu intuito. Eles querem falar, que falem. Que falem. Que sejam tontos e abram a boca e vomitem as necessidades deles. Beleza, tudo bem. Agora eu preciso que vocês aprendam a fechar os ouvidos a isso.
Eu preciso que vocês aprendam a olhar com uma certa pena para essas pessoas e falar, coitado. Porra, né? É um sintoma. É um sintoma. Sim ou não? É um sintoma. Vocês se doem com familiares que falam coisas que vocês não deveriam estar escutando. Ah, Jorge, porque o meu pai... Isso aqui se aplica à família, Jorge? Se aplica à sua família. Se aplica muito à sua família, às vezes. Tem pessoas aqui que se doem com a opinião do pai, que meu pai falou isso, isso, isso. Fala, cara, seu pai é exemplo pra estar falando sobre esse assunto? Não, não é. Então por que é que você tá escutando? Sim ou não? Por que é que você tá escutando? Por que é que você tá ouvindo esta pessoa? A culpa é tua. A culpa, no fundo, é tua mesmo. Eu tô falando contigo, que tá ouvindo a asneira de quem não deveria estar falando. Mas ele vai continuar falando. Você entendeu? Ele vai continuar falando. Então é teu papel olhar pra essa pessoa e antes de escutar o que ela tá falando, se aprofundar e falar, cara, essa pessoa, ela tem mesmo testemunho pra estar falando sobre isso? Se não tá, bicho, fecha o teu ouvido e segue adiante. Você entendeu? Porque pessoas más sempre vão existir. Frases torpes sempre vão existir. Argumentos falsos sempre vão existir. É simples assim. Tá começando o ano. Hoje é dia 13. Eu falei isso no final do ano passado e vou falar no começo desse ano de novo. A primeira coisa que você deveria fazer é pegar a tua rede social e excluir todo mundo que não acrescenta. Ah, não tem testemunho? Tira dali. Não tem testemunho? Não acrescenta. Não te leva a lugar nenhum? Tira dali. Começa a parar de seguir um monte de gente. Sei lá, tenha 50, 60, 100 pessoas no máximo no teu Instagram. Começa a limpar. Começa a limpar. Sabe por quê? Porque você vai parar de ficar escutando opiniões de quem não fazem o menor sentido. Gente, vocês são tontos demais da conta. Vocês são muito tontos. Vocês são muito tontos. Muito tontos. Vocês não têm noção da quantidade de pessoas que diz uma coisa e vive outra e vai parar no meu consultório, chega no meu consultório, senta na minha frente e fala, eu sou uma fraude. Eu sou uma fraude, Jorge. Eu sou uma grande mentira. Cara, eu cansei de ver. O Instagram do cara é lindo, maravilhoso. Relógio caro, carrão, não sei o que, carrão esportivo, viagem do ano, postando foto com 2, 3 bunduda, sei o que, aquela coisa legal, e o cara impressionando. Eu sou foda, milionário aos 25 anos de idade, não sei o que. Senta na porra do meu consultório, na minha frente, chorando compulsivamente, fala, eu sou uma mentira, eu sou falso, eu tô inventando uma história, eu tô depressivo. Mas é óbvio que tá, porra. E vocês estão indo nessa onda. E vocês estão escutando testemunho de pessoas que não fazem o menor sentido. Vocês estão entendendo? Vocês estão seguindo cegos. A verdade é essa. Vocês estão seguindo cegos. E a culpa é de vocês mesmos. Tá? A culpa é de vocês mesmos. Não queira colocar a culpa em ninguém, não. Não queira colocar a culpa no teu pai. Não queira colocar a culpa na tua narrativa. Não queira colocar a culpa na tua situação de vida. A culpa é tua, porra. Vocês estão seguindo cegos. Vocês estão seguindo cegos. Então não se queixe quando vocês caírem no abismo juntos. Tá entendendo? Vocês estão seguindo cegos. Ah, Jorge, como é que eu faço pra pessoa saber se a pessoa tem um testemunho de verdade? Pô, esses dias o Ítalo colocou um negócio lá que eu achei interessantíssimo. Achei lindo o que ele colocou. Ele falou, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês devem ser idiotas, porque vocês me conhecem. É como se eu colocasse vocês dentro da minha casa. E eu faço mesmo com vocês. É como se eu colocasse vocês aqui dentro da minha casa. Vocês conhecem a minha esposa, vocês conhecem meus filhos, vocês conhecem os nomes deles. Vocês veem eles brincando. Vocês sabem o nome de cada um deles. Vocês estão entendendo? Eu sei que eu e o Ítalo, a gente tá falando muito disso, pra ver se vocês tomam consciência disso. Agora pega essas porra desses coach. Pega esses malucos que tá levando os caras pra cima da montanha. Vai ver como é que é a vida pessoal desse cara. Não tem, ninguém sabe o que os caras estão fazendo. É uma parada meio guru, assim. A gente não sabe o que os caras estão fazendo, sabe? Sabe que ganha dinheiro, mas é um negócio meio obscuro, assim. Cara, cadê o testemunho real mesmo? Deixa eu palpar isso. Cadê a vida interior desse cara? Cadê de dentro da casa dele? A gente não sabe, bicho. Você tá entendendo? Bicho, vocês estão seguindo cegos. Vocês estão seguindo cegos. Essa é a verdade. Vocês estão seguindo compulsivamente cegos. E se vocês não mudarem disso, a hora que o cego subir a montanha, vocês vão ter que ligar pro bombeiro. Vocês entenderam, né, porra? Não é possível, vou ter que desenhar esta merda. Vocês estão seguindo cegos. E a hora que subir lá, vocês vão ter que... liga pro bombeiro que agora não tem como descer daqui. Agora não tem como descer daqui. Essa é a verdade. Parem de seguir cegos. Parem de escutar a opinião de quem não tem um testemunho real e palpável. Parem. Parem. Comecem a encontrar as pessoas que realmente dão testemunho daquilo que são. Quem vive aquilo que prega.
O testemunho precisa preceder o argumento. Senão vocês nunca vão crescer. Ah, Jorge, eu tô seguindo um monte de cara bacana, mas eu não amadureço. É óbvio, você tá seguindo um montão de cego. Tá seguindo um montão de cego. O cara tá tão perdido quanto você. Você acha que você vai amadurecer quando? Ah, Jorge, como é que eu vou separar quem é e quem não é? Quem que é de verdade e quem que é de mentira? Como é que a gente faz essa separação? Como é que a gente encontra isso? Honestamente falando, olha a mudança real de vida. E quando eu falo mudança real de vida, eu tô falando assim, aquela mudança que leva, honestamente, não pro sucesso, viu? Não tô falando pra ganhar dinheiro, não. Tô falando uma mudança de vida que leva aquela assim, fala, Jorge, eu estou mais próximo da verdade. Eu estou mais próximo de Deus. Eu estou mais próximo daquilo que realmente importa. Essa é a mudança de vida que eu espero que vocês procurem. Essa é a mudança de vida. Esse é o testemunho que eu espero que vocês procurem. Vocês estão doidos para ganhar dinheiro. Vocês estão doidos para ter sucesso. Vocês estão loucos para poder faturar. A verdade é essa. É por isso que vocês seguem essas porra. É por isso que vocês continuam escutando essas merda. É por isso que vocês dão atenção aos comentários dos caras da Brasil Paralelo. É por isso que vocês se doem com as coisas. Porque vocês estão escutando cegos. Vocês estão... Escutando cegos ficou engraçado, né? Não, tudo bem escutar cego. Não podia escutar o mudo, né? Enfim, viajei aqui, divaguei. Deixa eu voltar. Vocês entenderam o que eu tô querendo dizer, não entenderam? Eu tenho certeza que vocês entenderam. Tá? Comecem a enxergar aquilo, as pessoas que realmente dão um testemunho real de vida. As pessoas que realmente geram mudança substancial na vida dos outros. Não é difícil da gente enxergar essas pessoas, não é difícil. Não é difícil da gente enxergar essas pessoas. Você começa a perceber essas mudanças na sua vida pessoal. Você começa a seguir essas pessoas, com 1, 2, 3 semanas seguindo aquela pessoa, a tua vida começa a mudar. Não de uma forma boa, tranquila e suave, não. Você começa a ser incomodado. Só que esse incômodo começa a gerar mudança no teu peito. Essa pessoa é que você deveria tá seguindo. Essa pessoa você deveria estar escutando. Para de escutar gente que vai te levar pro buraco. Entenderam ou não? É assim que cresce. É assim que cresce. E parem de ouvir o debate moral sobre quem não está pronto para falar sobre isso. Tem um monte de pessoas que estão argumentando, falando e projetando a si mesmos, né? Sobre um monte de coisas. Eu acho que isso é certo, eu acho que isso é errado. Porra, cara, vocês estão escutando. Vocês estão escutando pessoas que não fazem ideia do que estão fazendo. Essa é a grande verdade. Vocês estão escutando cegos. E tudo bem, dá para escutar o cego. Como eu falei, não dá para escutar o mudo, dá para escutar o cego. Só que o cego vai te levar pro barranco junto. Entenderam? Beleza? Fique com Deus. Beijo no coração de vocês. Cresçam! Porra! Beijo, até mais. Tchau, fui!